Hoje é domingo, 7 de fevereiro. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos, e esse é mais um podcast semanal. A semana foi, de fato, bem mais tranquila, tanto em relação a novidades no cenário econômico, e principalmente foi muito mais positiva no que tange a desempenho dos ativos de risco em geral. Então, começando aqui pelo cenário de Brasil, semana eu vou inverter um pouco a ordem. A gente teve primeiro as eleições para a presidência da Câmara e do Senado, com a vitória dos candidatos governistas. Eu acho que em especial na Câmara, o Arthur Lira venceu com 302 votos, que é uma quantidade de votos surpreendentemente alta, perto do que a gente vinha imaginando do que ele teria e muito perto do quórum necessário para você conseguir fazer mudanças constitucionais. Vale lembrar que essa votação expressiva ela não implica mecanicamente que o novo presidente da Câmara e, consequentemente, o governo vai ter o quórum necessário para fazer todas as reformas que eles precisam. Um segundo ponto é que, obviamente, num sistema presidencialista de coalizão como no Brasil, é natural supor que essa vitória tenha custos políticos para o governo na forma de cargos e na forma de emendas parlamentares. E agora esse custo ele precisa ser entregue a todos aqueles que votaram a favor do candidato governista, do Arthur Lira, e isso também vai determinar qual vai ser a capacidade do governo e do novo líder da Câmara em conseguir aglutinar essa base para que as reformas econômicas que serão propostas ao longo dos próximos meses pelo governo, especialmente pelo Ministério da Economia, elas avancem no Congresso. Então, de fato, foi um resultado na margem mais positivo para o governo e mais positivo para a agenda econômica de reformas, tá? Ou pelo menos na visão do mercado, né? O que o mercado espera e o que o mercado acredita que o Brasil precisa em termos de reformas econômicas. O candidato vencedor ele tem muito mais condições a priori de colocar em prática do que os outros candidatos teriam caso tivessem vencido as eleições. Então esse é o primeiro ponto. Resumidamente, mais positivo, aumenta as esperanças, as expectativas e a própria probabilidade de que alguma agenda avance, mas o jogo não está ganho, você precisa agora colocar essa agenda em prática e ter habilidade política para que elas sejam votadas e que elas sejam aprovadas, tá? Do ponto de vista econômico, a gente tem poucas mudanças relevantes, tá? O crescimento, a gente está com sinais mistos, alguns dados mais positivos, como o caso da produção industrial, que é o número de dezembro. Outros dados um pouco mais negativos, como, por exemplo, um indicador secundário, que é o IGET-NET do Santander, que é quase um indicador online de serviços e de vendas no varejo produzido pelo Banco Santander através do acesso que eles têm aos dados da empresa de cartões deles e que mostra uma forte desaceleração do crescimento de vários setores da economia ligados a varejo e serviços em janeiro. Isso é fruto de vários vetores, né? Obviamente, o fim do auxílio emergencial, um desemprego ainda elevado e o que a gente pode chamar aí de segunda ou terceira onda, o ciclo da pandemia aqui no Brasil. Esse arrefecimento do crescimento ele era, de certa forma, esperado. Agora a gente precisa medir qual vai ser a magnitude dessa desaceleração e qual vai ser a magnitude e quanto tempo ela vai durar. Acho que a expectativa do mercado hoje é que tenha uma desaceleração, a magnitude não vai ser tão alta e que ela não vai ter uma duração muito longa à medida que o país consiga sair da pandemia, seja com arrefecimento natural e orgânico do ciclo da pandemia, seja também ou pela aceleração do processo de vacinação.
No tocante à inflação, a gente ainda vê dados um pouco mais preocupantes, principalmente nos IGPs. A gente voltou a ter IGPs surpreendendo positivamente, ainda muito focado nos índices do produtor amplo, mas que existe a possibilidade e o risco disso ter efeitos secundários para o índice de preços ao consumidor. Do ponto de vista de contas externas, pouquíssimas novidades. E o fiscal, de fato, continua a ser o nosso grande calcanhar de Aquiles, o grande problema do Brasil, e que ele vai precisar ser endereçado pelo lado político, com uma agenda de reformas sendo concretizada. Continuamos achando que o mercado não vai dar mais o benefício da dúvida para o Brasil. Se a agenda de reformas não avançar, nós vamos ser tidos como um país com fundamentos fragilizados, e quando a liquidez global ela for menos ampla do que ela é hoje, a gente vai ser o país que mais vai sofrer com esse enxugamento de liquidez. Mas, de uma forma geral, no âmbito local, poucas novidades em relação a tudo aquilo que a gente vinha falando. A mudança na liderança do Congresso Nacional é uma notícia, de fato, um pouco mais positiva, tá? Falando um pouco aqui de pandemia e vacinas, a gente, pelo Brasil ter uma dimensão continental, a gente tem muitas diferenças, entre tanto de timing quanto de velocidade em relação ao ciclo da pandemia em cada estado ou cada cidade. Então, a gente viu aquele grande surto em Manaus e depois em toda a região norte do Brasil. Esse surto ainda é grave, ainda é muito preocupante, mas já há sinais de um arrefecimento mesmo na região norte, em Manaus e adjacências. Quando a gente passa para outras regiões do país, há sinais de arrefecimento da pandemia. De novo, sinais muito incipientes, número de casos caindo, número de internações, utilização de leitos de UTI e óbitos também caindo. A pandemia ainda é gravíssima, ainda é um problema socioeconômico muito grande para o país, mas a gente tem sinais incipientes de que este último ciclo já possa ter feito o seu pico. Qual é o risco? De novo, a gente ter uma nova variante que eventualmente seja mais contagiosa, alguma mutação do vírus, e que a gente venha a ter novos ciclos ou novas ondas maiores do que as anteriores. Este não é o cenário base hoje. O cenário base hoje é que, de fato, a gente ou tem um platô, que é aquela onda estendida, ou a gente tem algum arrefecimento da pandemia pelos dados que a gente tem visto nos últimos dias, mesmo quando a gente usa as médias móveis de 7 dias, que é o que mais comumente tem sido usado para olhar a pandemia. Em termos de vacinação, o Brasil chegou aí à marca superior de 3 milhões de pessoas vacinadas, tá? A maior parte disso ainda é a primeira dose. Temos visto mais insumos chegando no Brasil para a fabricação local das vacinas. Hoje o grande gargalo, de fato, é a produção das vacinas e a disponibilidade de insumos. O Brasil tem vacinado a um ritmo aí de 200 a 400 mil pessoas por dia. É um ritmo bom, mas não fantástico, Lembrando, o Brasil tem aí em torno de um pouco acima de 200 milhões de habitantes. Se a gente conseguisse vacinar 1 milhão de habitantes por dia, a gente levaria 200 dias, um pouco menos de um ano, para vacinar toda a população. No ritmo atual, a gente levaria muito mais do que isso. Há esperanças e expectativas que mais para maio em diante a gente vai ter uma disponibilidade maior de insumos e a gente consiga acelerar esse processo de vacinação. O gargalo no Brasil não é a distribuição das vacinas e nem o processo de vacinação em massa. O Brasil ele tem, de fato, uma estrutura pelo SUS descentralizada que nos permite, sim, se a gente tiver os insumos e tiver a organização, vacinar 2, 3 milhões de pessoas por dia. Já fizemos campanhas de vacinação no passado que atingiram essa marca. O problema hoje, de fato, é a disponibilidade de insumos. Você tem uma demanda ou uma briga global por esses insumos, por essas vacinas, e de fato o Brasil chegou bastante atrasado nessa disputa e a gente tem tido dificuldade em conseguir esses insumos, então é um ritmo bom, mas não espetacular,
Então a nossa pandemia aqui, ela deve, infelizmente, durar muito mais do que em países desenvolvidos que estão conseguindo acelerar esse processo. A gente já vacinou um pouco mais de 1,5% da população, é muito pouco, né? Os países que estão mais avançados continuam sendo Israel, né? Com aí 40%, 50% da população vacinada, Inglaterra barra Reino Unido já perto de 15%, Estados Unidos ali em torno de 10% da população, a gente está ali no 1,60%. De fato, a gente acelerou muito em relação a outros países, né? Principalmente os países emergentes, e a Europa ex-Reino Unido tem tido bastante dificuldade nesse processo também. Mas o resumo é de fato que há sinais um pouco mais esperançosos de que esse ciclo pior tenha ficado para trás, ou seja, talvez essa batalha tenha sido ganha, porém a guerra ainda não acabou, e novas batalhas podem vir a qualquer momento e podem ser muito mais duras do que as anteriores. Então a gente tem que continuar alerta em relação a isso. O processo de vacinação está fluido, ainda não é o ideal e a gente precisa acelerar muito para a gente conseguir de fato poder ter uma certeza maior de que a gente endereçou a pandemia de maneira estrutural. Do ponto de vista internacional, acho que o grande destaque das últimas semanas tinha sido o movimento técnico, né? Aqueles short squeezes que a gente falou bastante aqui na última semana, na GameStop, né? Hedge funds vendidos em algumas ações, onde os investidores, pessoa física e varejo foram nas mídias sociais e tentaram fazer esse short squeeze, né? Que é puxar o preço dessas ações de uma maneira rápida e acentuada. De fato, isso custou muito caro para muitos hedge funds. A gente viu alguns grandes hedge funds nos Estados Unidos caindo aí entre 10% e 50% no mês de janeiro, né? A classe de hedge funds que mais sofreu foi a classe long and short, que é aquela classe mais concentrada neste tipo de estratégia. Mas, no geral, acabou que não foi um mês tão negativo para a performance dos ativos como um todo, tá? Então, tirando alguns casos específicos de fundos que sofreram mais de 10% de queda, você teve ali uma outra tranche de fundos que caíram entre 1% e 2,5%, 3%, que é uma queda ok, normal para a volatilidade desses fundos, e você teve muitos fundos que conseguiram se apropriar dessa volatilidade e terem rentabilidades positivas ao longo do mês de janeiro. Acho que passada essa movimentação técnica mais acentuada, né, onde a gente viu as ações da GameStop em específico subirem mais de 1000% em poucos dias e poucas semanas, a última semana viu o preço dessa ação e das outras que acabaram subindo a reboque caírem vertiginosamente. Na própria ação da GameStop chegou a bater 300 e pouco, quase 400, e voltou ali para o nível de 60, 70 dólares, uma queda bastante expressiva, e isso acabou ajudando a normalizar o mercado. Acho que a posição técnica dos hedge funds já estava mais ajustada, o mercado ficou muito mais, tecnicamente mais saudável, então a gente teve uma semana aí bastante positiva para as bolsas globais, especialmente para a bolsa americana. A gente viu o S&P 500 atingir um novo pico histórico, o bom desempenho dos outros índices também, Nasdaq, Russell e etc., muito baseado em alguns pilares, né? O primeiro pilar, que é um técnico claramente mais saudável, e nesse quesito a gente ainda vê bolsões de preocupação no mercado, mas que não deveriam gerar problemas sistêmicos, né? Então existem sim algumas classes de ativos e alguns ativos que parecem com um técnico ruim e parecem com preços e valuations esticados, mas isso não vale para o mercado como um todo. O mercado como um todo ainda aparenta ter algumas oportunidades. Então o técnico melhorou com essa balançada aí do short squeeze. A gente tem a expectativa de uma normalização social e econômica à medida que as vacinas ganham tração e, consequentemente, a expectativa de uma recuperação econômica mais estrutural da economia global. Aliado a tudo isso, a gente ainda tem uma liquidez global abundante, ou seja, políticas monetárias muito expansionistas pelos principais bancos centrais ao redor do mundo, e pacotes fiscais ainda muito
muito grandes, né? A gente está discutindo aí um pacote de quase 2 trilhões de dólares da economia americana. Então, esses vetores, eles têm dado uma sustentação bastante positiva, não só para a expectativa da economia global a partir do segundo semestre, como para os mercados financeiros globais no curto prazo. Lembrando que o mercado é sempre forward-looking, então o mercado não quer saber o que vai acontecer nas próximas 2 semanas, ele quer saber o que vai acontecer nos próximos meses. O mercado olha para o segundo semestre e vê uma liquidez global abundante, bancos centrais expansionistas, pacotes fiscais, o mundo, se Deus quiser, reabrindo com grande parte do mundo desenvolvido já vacinado, e isso vem dando um suporte de fato bastante positivo para os ativos globais a risco. Nossa visão segue a mesma. O curto prazo, a gente pode ainda ter alguns desafios para superar. A pandemia ela dá sinais de arrefecimento nos Estados Unidos, principalmente, no Reino Unido, principalmente, e agora a gente começou a ver sinais um pouco mais positivos na Europa. A Europa vinha sendo a região que vinha sofrendo um pouco mais com a pandemia, vinha tendo dificuldades em controlar a pandemia, mesmo com o lockdown. A gente começa a ver alguns sinais mais positivos. No curto prazo, dados econômicos, principalmente na Europa, vão ser dados econômicos piores, né, mostrando uma desaceleração da economia europeia. Dados de economia americana estão mais mistos, né? De novo, a economia americana passou por uma segunda onda aí bastante grave. A gente já viu os dados de emprego que foram divulgados na sexta-feira, foram dados bem mais fracos do que as expectativas. De novo, isso em parte é esperado, dado a pandemia que a gente viu afetar esses países. Alguns desses países já começam a ver uma redução dos estímulos fiscais, né? Por isso que os Estados Unidos, ou pelo menos o novo presidente americano, tem tentado negociar um novo pacote fiscal junto ao Congresso. E, de novo, assim como no Brasil, o segredo aqui vai ser determinar qual é a magnitude e duração dessa desaceleração. O cenário base ainda é que seja uma desaceleração apenas pontual e localizada, e que todos esses vetores que eu comentei aqui anteriormente continuam dando sustentação a uma recuperação econômica e ao bom desempenho dos ativos de risco ao longo do ano. Continuamos achando que a gente está, sim, num cenário de mais incerteza e, consequentemente, de mais volatilidade. Então, os movimentos que a gente viu, principalmente na segunda semana de janeiro, eles devem acontecer mais vezes ao longo dos próximos meses. E o desafio sempre vai ser determinar se é uma mudança de tendência, né? No caso ali de janeiro não nos parecia uma mudança de tendência, parecia uma questão técnica que ia se adequar ou por preço ou por posição. Parece que a posição técnica se adequou relativamente rápido e aí os preços voltaram a se normalizar ou voltaram a se apreciar, mas o desafio sempre vai ser diferenciar o ruído do sinal, né? E o sinal é se tem alguma mudança de tendência de fato ou se é só um ruído, e a gente pode ter que lidar com vários ruídos, vários momentos de volatilidade mais intensa ao longo do ano, seja por preço e valuation, seja por posição técnica, ou seja por eventuais pioras, mesmo que pontuais, de cenário ou novas notícias que venham a atingir o mercado. Riscos em torno desse cenário, que na nossa visão ainda é um cenário construtivo para o ano. O primeiro risco seria a extensão da pandemia, mutações do vírus e vacinas inócuas. A gente acha que a probabilidade disso hoje é baixíssima, mas é um risco. E o outro risco é o overheating, o superaquecimento das economias, né? Ou seja, o mundo consegue vacinar, a gente consegue reabrir, e quando a gente olha para o lado, a gente percebe que a gente injetou muita liquidez nos mercados e a gente começa a ter um crescimento muito mais rápido e acentuado, que gera inflação e leva os bancos centrais a retirar a liquidez das economias. Isso poderia ser um risco, sim, para os ativos de risco. A gente até acredita que esse risco, por mais que também seja baixo, ele é maior do que o primeiro risco, que é o risco da pandemia se estender por mais tempo. De novo, são riscos baixos, o cenário central continua sendo positivo. Um terceiro risco que a gente pode citar é o risco que a gente já vivenciou em janeiro, a gente pode vivenciar de novo, que são bolsões do mercado terem problemas, seja por posição técnica, seja por preço e valuation. E isso
criar algum tipo de volatilidade ou risco sistêmico para outras classes de ativos. Esse risco também é alto, não pelo risco sistêmico. Acho que teremos movimentos assim em mercados específicos, em ativos específicos ao longo dos próximos meses e, quiçá, dos próximos anos, mas não necessariamente isso pode vir a gerar um risco sistêmico para o mercado como um todo. Aqui também, o nosso trabalho vai ser identificar qual o tamanho e potencial disso ser um risco sistêmico ou não. Mas, grosso modo, é isso. Poucas novidades ao longo dessa semana. Vamos entrar em mais uma semana importante para mercados. Quero agradecer aqui a todos pela audiência e desejar uma boa semana.